Caros amigos e camaradas, quero saudar-vos a todos e saudar todos aqueles que estão connosco neste projeto democrático e unitário da CDU. A todos aqueles que fazem da nossa coligação, com o seu empenhado trabalho, um espaço privilegiado de realização ao serviço das populações e do país. Concluiu-se há dias o processo de candidaturas às eleições autárquicas que terão lugar dentro de semanas, no próximo dia 1 de outubro. E o que gostaríamos, antes de mais, salientar é o significado do êxito político que constitui a apresentação de candidaturas da CDU a todos os municípios do continente e da região autónoma da Madeira e a 15 dos 19 municípios da região autónoma dos Açores, ou seja, 304 dos 308 municípios do país. Êxito que se sublinha também pelo crescimento do número de candidaturas às Assembleias de Freguesia relativamente às eleições de 2013. O maior número de sempre apresentadas ao nível das freguesias, um elemento relevante a juntar às candidaturas municipais que confirmam a CDU como uma grande força nacional com incontestável presença na vida local e na mais importante intervenção nos problemas das populações. São muitos, milhares de candidaturas apresentadas, dispostas pela sua intervenção a garantir com determinação a combatividade, o trabalho, com vista a assegurar o progresso das suas terras e o desenvolvimento local. As listas da CDU confirmam a coligação como um espaço de participação democrática e intervenção unitária expresso na significativa presença de milhares de candidatos independentes decididos a dar a sua contribuição para um projeto de rosto conhecido, com provas dadas e trabalho realizado. Milhares e milhares de candidatos que traduzem a abertura e cooperação da CDU para se constituir como espaço de ação convergente de numerosos cidadãos sem partido e agir lado a lado com os militantes do PCP, do PEV, dos ativistas da ID para a solução dos problemas das populações. Ao contrário de outros, não disfarçamos as nossas candidaturas em falsas candidaturas de independentes, onde se albergam os mais contraditórios interesses. Os candidatos da CDU dão rosto a um projeto de esquerda distintivo e transparente. O significativo êxito que concluímos esta etapa da apresentação de candidaturas é em si sinal de um ambiente de confiança e de comprometimento, empenhamento de milhares de homens e mulheres com a CDU e o seu projeto, que se reforça com a alargada participação e o expressivo apoio que tem rodeado as iniciativas de apresentação das candidaturas da CDU aqui no Algarve, nomeadamente neste Conselho de Vila Real de Santo António, onde nos encontramos e cuja Câmara Municipal temos como objetivo recuperar para a CDU com uma equipa encimada por Álvaro Leal, um jovem que aqui nasceu, e que este Conselho bem precisava de o ter como Presidente da Câmara Municipal para encetar a mudança de rumo para o Conselho de Vila Real de Santo António, precisa e retomar o projeto de desenvolvimento ao serviço das populações. Sim, estamos aqui para avançar e disputar a vitória neste Conselho. Tal como estamos em Silves, onde a CDU honrou os compromissos assumidos e desenvolveu um valioso trabalho, e por isso estamos certos, o povo de Silves vai voltar a confiar na CDU. Mas também em Faro e em Olhão, onde a CDU conta desde 2013 com o papel importante nos executivos municipais
e em cada um dos concelhos e freguesias desta zona do Algarve, como Tavira, Alcotim, Castro Marinho, onde é possível também avançar e crescer, conquistando mais votos, mais mandatos e afirmar a CDU como uma força indispensável e necessária ao desenvolvimento de cada uma das suas terras. Temos candidatos com experiência, capacidade de realização e provas dadas na defesa dos interesses das populações, conhecedores da realidade, dos problemas, dos desafios que se colocam ao desenvolvimento de cada um dos nossos concelhos e de cada uma das nossas freguesias. Candidatos que correspondem inteiramente à ideia do trabalho, da honestidade, da competência associada à CDU e com um projeto distintivo como solução e proposta alternativa à gestão de outras forças políticas, seja PSD e CDS-PP, seja PS ou BE. O projeto alternativo que determina o caráter diferenciador da sua ação autárquica. Uma ação que se distingue pela dimensão democrática e participada presente na sua gestão. Distintiva pelo exercício de cargos públicos norteado pela recusa de benefícios pessoais, pela intervenção coerente em defesa do poder local, da sua autonomia, dos meios e recursos financeiros, organizacionais e humanos, a quem tem constitucionalmente direito para exercer as suas atribuições e competências, pela luta desenvolvida pela devolução das freguesias roubadas ao povo e pelo inequívoco compromisso da sua reposição, distintiva pela ação que dá aos problemas sociais e pelo particular cuidado dedicado aos problemas das crianças, aos jovens, aos idosos, aos mais pobres e aos mais desfavorecidos, pela posição intransigente de defesa dos serviços públicos, de acesso à saúde, à educação, à cultura, à proteção social, à habitação e à mobilidade, pela defesa e melhoria do ambiente e salvaguarda do património cultural, pela intervenção na defesa da gestão pública da água, enquanto bem público, questão que está colocada ao povo deste concelho, pela fúria privatizadora que a maioria PSD está a concretizar com a entrega de abastecimentos de água e recolha de lixos aos privados, mas também pela valorização atribuída aos trabalhadores das autarquias locais, aos seus direitos e condições de trabalho, como se confirma pelo facto da Câmara Municipal de Silves ter sido a primeira no Algarve a repor as 35 horas e os 25 de férias para os trabalhadores da autarquia. O trabalho e a obra da CDU são reconhecidos pela sua dimensão inovadora em domínios como a da satisfação das necessidades básicas da população, de planeamento e ordenamento do território, de recuperação urbanística, da democratização do acesso à cultura, ao desporto, da ligação à escola, ao meio, de valorização do espaço e ambientes rurais e urbanos. Ancorada num percurso que tem como provas dadas o valor confirmado, a CDU, pelo estilo de gestão, as opções que adota e as prioridades que a norteiam, afirma-se como força do presente e do futuro no poder local democrático. Uma força como nenhuma outra, valoriza e se identifica com a inovadora e singular matriz do poder autárquico nascido com a Revolução de Abril. Foi na CDU que o poder local encontrou a força da resistência ofensiva que o governo PSD-CDS desencadeou. Eis será na CDU que o poder local democrático encontrará o fator mais decisivo e coerente para o dignificar e fortalecer. Estamos nestas eleições afirmando com convicção de que em toda a parte a CDU vale a pena. Vale a pena porque onde somos maioria, somos uma força com obra realizada e com provas dadas. Vale a pena nos concelhos e freguesias onde a CDU é minoria, porque neles estão todos os dias a demonstrar que somos uma presença necessária e insubstituível. Temos mostrado que somos uma grande força realizadora e dinamizadora de soluções para os problemas do desenvolvimento local, mas também uma força com papel determinante
na defesa dos interesses dos trabalhadores, do nosso povo e do país. Somos uma força que temos um património de luta, de intervenção de anos e anos, de combate contra a política direita, de oposição à ação desastrosa e ruinosa de governos durante décadas o levaram à prática e com ela um país à crise e ao atraso. O Algarve bem conhece as suas consequências, particularmente visíveis quando a época alta da atividade turística chega ao fim e os problemas e consequências do desprezo que essa política votou os setores produtivos, nomeadamente a indústria, a agricultura, as pescas, se revelam de forma mais evidente na falta de emprego, nas condições de vida das populações que ficam sem alternativa. O turismo é importante, mas não chega para garantir as condições de vida sustentadas e dignas, e muito menos quanto à precariedade, o trabalho mal pago, os longos períodos de desemprego são a regra para milhares de trabalhadores. É por isso que nos batemos por um outro modelo de desenvolvimento, que, tirando partido das potencialidades do turismo, seja capaz de garantir simultaneamente o desenvolvimento equilibrado e diversificado da região, não afunilado num só setor económico, mas sustentado no conjunto de atividades produtivas que precisamos de retomar e desenvolver. Uma outra política que, no plano regional, dê também resposta aos problemas sentidos pelas populações e favoreça o desenvolvimento regional, desde logo a abolição das portagens na Via do Infante e a requalificação da Estrada Nacional 125. O reforço dos meios para o Serviço Nacional de Saúde e a criação de um novo Hospital Central no Algarve, o reforço de investimento nos portos algarvios. Mas se temos sido essa força, com um património de anos e anos de luta que não abdica de continuar esse combate por um Algarve com futuro, somos também aquela força com uma intervenção decisiva para que fosse possível abrir uma nova fase da vida política nacional e conter uma brutal ofensiva movida pelo PSD e CDS e que nestes últimos anos foi muito longe no ataque às condições de vida e direitos dos portugueses. Uma força que, com a sua iniciativa, com a sua luta, com a sua proposta, contribuiu para repor e conquistar direitos e rendimentos, dando passos para iniciar a inversão de muitas injustiças sociais dirigidas contra os trabalhadores, o reformado, os jovens, os intelectuais, os quadros técnicos, os agricultores, os pequenos e médios empresários, a população em geral, particularmente nestes últimos anos de PEC e de pacto de agressão das troicas nacional e estrangeira. Os reformados e pensionistas puderam ver neste mês que corre o resultado dessa ação. A partir do dia 1 de agosto, ficou garantido aos reformados e pensionistas, com pensões até 631,98 cêntimos, uma atualização extraordinária das suas pensões e reformas, que atingirá os 6 ou os 10 euros mensais, juntando o aumento de dezembro e de agosto, o que já não se verificava há muitos e muitos anos. Medida que interrompe e inverte o ciclo de redução sistemática do poder de compra das pensões e reformas que se vinha verificando nos últimos anos. Todos sabemos que aqueles que descontaram ao longo de uma vida de trabalho têm sido duramente penalizados nos seus rendimentos. Só entre 2010 e 2016 a queda do poder de compra das reformas foi cerca de 8%. Foi tendo em conta esta situação injusta e socialmente inaceitável que, no quadro da discussão dos últimos orçamentos do Estado, o PCP, considerando insuficiente a medida de apenas descongelamento das pensões que BE e PS assumiram, se bateu para além dela por um aumento extraordinário das reformas.
Foi essa intervenção que assegurou a mais de 2 milhões de reformados o aumento agora concretizado. O aumento que, mesmo assim, diga-se, fica aquém da proposta apresentada pelo PCP, porque devia ter sido em janeiro e não em agosto para todas as reformas, e não foi. Ouvimos Passos Coelho falar do aumento das pensões. Falar do aumento das pensões de reforma vem tarde, mas foi oportuno. Acusou este aumento de eleitoralismo. Talvez não seja razão para nos surpreendermos. Isto significa, na leitura do que Passos Coelho afirmou, que com ele no governo ainda continuávamos a cortar e a congelar pensões e reformas, como tinham pensado designadamente com o corte de 600 milhões de euros na Segurança Social. A luta pela valorização dos rendimentos dos reformados não termina com este aumento extraordinário. O PCP continuará a lutar pelo aumento real de todas as reformas e pensões para 2018, uma necessidade não só para melhorar as condições de vida, como para combater a pobreza e os idosos. Foram anunciados alguns passos positivos em direção a propostas defendidas pelo PCP quanto às longas carreiras contributivas. Mas estamos aquém da solução que se impõe. A solução que assegure a reforma por inteiro e sem penalizações aos trabalhadores com 40 ou mais anos de desconto. Esta é outra batalha que temos de fazer, de travar e de vencer. Permita-me também uma palavra de atualidade. O Presidente da República promulgou ontem o diploma dos chamados metadados. Este nome até impressiona. Se fizéssemos aqui um inquérito, o que é que isso quer dizer dos metadados, temos a certeza que a maioria desconhece claramente o que é que significa esse palavrão. Mas nós dizemos, trata-se de facto de um diploma que permite a devassa do registro de comunicações de qualquer pessoa sem mandato judicial. Meterem o bedelho onde não devem, isto é inaceitável e por isso mesmo o PCP já anunciou que tomará a iniciativa para que seja possível a sua fiscalização sucessiva pelo Tribunal Constitucional e contamos que outros nos acompanhem. De facto, com a luta dos trabalhadores e o decisivo papel do PCP e das forças que estão na CDU, tem sido possível, nesta nova fase da vida política nacional, fazer avançar medidas de defesa, reposição e conquista de direitos que, ao contrário do que foi proclamado pelo PSD e CDS, não afundaram o país, antes pelo contrário. O país está a crescer e a criar emprego, porque, como sempre afirmamos, a recuperação de rendimentos seria e é um fator de dinamização económica. Sabemos que estamos aquém do necessário. Longe de resolver os problemas de fundo que garantam um desenvolvimento sustentado, desde logo o reforço do aparelho produtivo, da produção nacional, mas a vida mostra que é com a reposição de direitos, o aumento dos salários, dos rendimentos, é com a valorização das condições de vida dos trabalhadores e do povo que o país pode encontrar o caminho do progresso, do desenvolvimento, como os dados do PIB ontem conhecidos confirmam. É esse o caminho que é preciso prosseguir, com novos passos na solução dos problemas, na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo. Passos como aqueles que têm vindo a ser dados e que são indissociáveis da luta e da iniciativa do PCP, das forças que estão na CDU, como são a aplicação da gratuitidade dos manuais escolares a todos os alunos do primeiro ciclo, cerca de 370 mil alunos, no ano letivo que se vai iniciar em setembro. O acesso gratuito aos museus e monumentos nacionais aos domingos e feriados de manhã.
ou a abertura do processo de combate à precariedade da administração pública, esse flagelo que urge também por fim, integrando com vínculos efetivos todos os trabalhadores que exercem funções permanentes, independentemente da forma que assumam os vínculos precários atuais. Mas em relação ao combate à precariedade laboral, temos consciência que estamos longe das soluções que se impõem nesta matéria e mais ainda no setor privado. Por isso o nosso combate continua, pelo prosseguimento e realização plena de uma política que ponha fim a esse flagelo e com a adoção de um Programa Nacional de Combate à Precariedade ao Trabalho Ilegal, assegurando designadamente as alterações legislativas que permitam eliminar as normas existentes que facilitam a contratação de mais diversas formas de trabalho precário. Um combate que também precisa de uma CDU mais forte, para remar na direção certa e levar a bom porto a solução deste grave flagelo social. Hoje está cada vez mais claro que não são só as freguesias e os concelhos deste país que ficam a ganhar com a intervenção e o reforço da CDU. É o país que precisa do trabalho, da honestidade, da competência do PCP e da CDU. Assim o comprova a vida política nacional. É por isso que nas próximas eleições autárquicas assumem também uma enorme importância pelo que podem contribuir para dar força à luta que travamos para melhor defender os interesses dos trabalhadores do povo e do país. Que ninguém tenha dúvidas. Quanto mais força tiver a CDU, mais condições há para fazer o país avançar, resolver muitos problemas que enfrenta em resultado de anos e anos de política direita, de recuperação e reconstituição dos grupos monopolistas, de privatização e liberalização com consequências nefastas para o país. Estamos longe de assegurar as condições para garantir um desenvolvimento sólido e consistente e dar resposta aos grandes problemas nacionais. Para lá dos avanços conseguidos e que não podem ser subestimados, ou dos resultados do crescimento económico que a recuperação de rendimentos potenciou, estão as fragilidades e vulnerabilidades do país que não desapareceram. Vulnerabilidades e fragilidades que se expressam em planos como o alimentar, o demográfico, o energético, do ordenamento do território, das infraestruturas, além das consequências dos constrangimentos que atolham o desenvolvimento do país, com a submissão ao euro e da dívida pública que anualmente consome 8 mil milhões de euros só em juros. Aí estão os muitos problemas que irrompem de forma explosiva e até dramática, que mostram a verdadeira dimensão dessas fragilidades e vulnerabilidades e que assenta na realidade nacional depois de anos e anos de políticas desastrosas, como é o caso dos fogos florestais, com a dimensão e consequências trágicas que estão a assumir um pouco por todo o país. Nós não esquecemos os dramas, os problemas dessas populações, mesmo estando aqui longe, e a urgente necessidade de dar resposta às suas angústias, aos seus problemas, à angústia e ao desespero de quem perdeu muito, se não tudo. Nesse sentido, propusemos e foram debatidos no último dia de funcionamento normal na Assembleia da República rápidos e ágeis mecanismos de apoio e indemnização às vítimas dos incêndios e também do reforço de combate à calamidade. Medidas urgentes que se juntaram a medidas de outros partidos que não foram possíveis aprovar em definitivo, apenas na generalidade, porque o PS não deu o seu consenso, adiando para setembro uma decisão final. Sabemos que algumas medidas avançadas estão no terreno, mas estão aquém do necessário. É preciso mais recursos, mais meios. É preciso dar uma máxima urgência a este problema, independentemente do que está a ser feito. Não se pode esperar 2 meses. Sim, camaradas, a experiência que temos é que o ano passado houve fogos, havia que ocorrer as situações dramáticas, adiou-se. Não permitiremos que no caso, designadamente, de Pedrógão, que nós abdiquemos de continuar a acelerar medidas para apoiar aquelas populações que foram vítimas
que viram os seus entes queridos perdidos. É preciso dar respostas concretas a esta situação. É preciso intervenção imediata que tem que andar a par com medidas de fundo que ainda não estão garantidas. Designadamente a garantia de preços justos para as madeiras, que viabilizem a gestão ativa das florestas, a criação de 500 equipas de sapadores florestais até 2019, aprovados por iniciativa do PCP, o reforço de meios técnicos e financeiros e particularmente humanos do Ministério da Agricultura, por uma intervenção mais ativa na política florestal ou as medidas de apoio e salvaguarda aos direitos dos bombeiros portugueses, para a qual endereçamos uma palavra de solidariedade, de apreço incansável pelos esforços que estão a fazer. Mas os nossos problemas são muitos. Veja-se o grave problema que foi e está a ser criado na PT e que está a levar à sua destruição. O que está a acontecer na PT, pela mão da multinacional francesa Altice, é o exemplo fatal do crescente domínio da economia nacional pelo capital estrangeiro, que passou a assegurar o comando dos setores estratégicos, liquidando os centros de decisão localizados em Portugal. Uma privatização que começou pelas mãos do PSD de Cavaco Silva e que terminou com a eliminação das Golden Shares, numa das primeiras medidas tomadas pelo governo PSD-CDS, de braço dado com uma troika, num percurso criminoso de negociatas que colocaram a PT nas mãos da Altice. Portugal está a perder a principal empresa de um setor vital para o país. Está a perder milhares de postos de trabalho e uma assumida vanguarda tecnológica que era importante salvaguardar. A Altice está há meses numa gigantesca operação repressiva, de chantagem, de assédio sobre os trabalhadores da PT. Há meses que coloca centenas de trabalhadores em salas disponíveis e está a montar múltiplas operações fraudulentas, onde simula transmissões de estabelecimento e pretende realizar a transmissão compulsiva de trabalhadores para prestadores de serviços. O país não pode deixar que se liquide definitivamente a PT como uma empresa estratégica nacional de comunicações. O país não pode permitir as agressões aos trabalhadores que estão em curso. Nós daqui queremos saudar a luta dos trabalhadores da PT, que mostraram a sua grande determinação e unidade nessa grande jornada do passado dia 21 de julho. O governo não pode e tem de se opor aos desígnios destruidores da Altice. O Estado português detém os instrumentos necessários para travar a fraude que está em curso e reverter o processo de destruição da PT e de milhares de postos de trabalho. É isso que se impõe fazer, porque a PT não está acima da lei. A evolução da evolução nacional revela, com a força dos acontecimentos recentes, que é preciso ir mais longe na defesa, reposição e conquista de direitos, mas que o país precisa de uma outra política patriótica e de esquerda. Camaradas e amigos, os tempos que aí vêm são tempos de campanha eleitoral e de realização da nossa grande festa do Avante aqui já referida. São tempos de prosseguir a luta, determinados que estamos a encontrar soluções e dar resposta às aspirações dos trabalhadores e do povo. Da nossa parte, da parte do PCP, não serão desbaratadas as possibilidades e perspectivas criadas no plano político, abertas com a nova fase da vida política nacional. E se temos razões de preocupação, porque em matérias várias não há resposta às... Desculpem, isto não foi do Brandimel que eu vi, foi de certeza de alguma espinha de sardinha, mas vou continuar.
E se temos razões de preocupação, porque em matérias várias não há resposta para as legítimas expectativas dos trabalhadores e continuamos confrontados com a insuficiência de recursos destinados à valorização e funcionamento dos serviços públicos, onde pesam os constrangimentos impostos no investimento público, nós continuamos a considerar que é errado esta política de cativações orçamentais, que é impossível manter a mesma política do PSD e CDS com esta lógica que acabará por agravar a afetação dos financiamentos em áreas essenciais ao bem-estar das populações. Por isso, no processo de elaboração e debate do próximo Orçamento do Estado, lá estaremos determinados a fazer tudo para se ir mais longe na criação do emprego, no combate à precariedade, na evolução dos salários e carreiras dos trabalhadores, para perseguir o aumento das reformas, para reforçar o investimento público, apoiar a produção nacional, para dar resposta às carências urgentes do Serviço Nacional de Saúde ou à escola pública, para se progredir na reversão do agravamento fiscal sobre o trabalho e introduzir justiça e tributação do grande capital. Estimados amigos e camaradas, temos fortes razões para partir com confiança para o combate eleitoral que aí está afirmando o valor do projeto da CDU. Temos razões para assumir com confiança os objetivos a que aspiramos e que a CDU merece. É esta força que todos e cada um dos concelhos do país e em cada uma das freguesias do território nacional importa reforçar com o voto dos portugueses. Porque dar mais força à CDU, com mais votos e mais mandatos, é reforçar a mais consequente e combativa força de esquerda no poder local e no plano nacional, que faz proposta e luta por elas. É dar mais força à luta consequente em defesa de uma vida melhor dos trabalhadores e do povo. O voto que é útil a quem recebe e a quem o dá. O voto que conta para quem espera novos avanços, novas conquistas de rendimentos e direitos e condições de vida. O voto que é a mais segura garantia de que será usado para dar expressão e força e promoção do desenvolvimento de cada uma das terras. O voto que torna mais próxima a possibilidade de construção de um Portugal com futuro. Em 1 de outubro, e isto aqui já nem as espinhas da sardinha estorvam, vamos dar força à CDU, porque a CDU vale a pena. Viva a CDU!